Future Hacker Life Path Future. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao terceiro e último bloco aqui com um papo ótimo com meu amigo Heraldo Carneiro. Heraldo, vamos agora, a gente, desses dois primeiros blocos a gente falou bastante de propósito das empresas, etc. Eu quero agora não fugir ao nosso propósito de hackear o futuro. Como é que você acredita que vai estar essa sociedade daqui a 20 anos? Quando você me chamou, me convidou para esse bate-papo, eu me lembrei muito do propósito de uma empresa que é icônica para todos nós, e para os nossos filhos, e quem sabe até para os nossos netos, né, continuará sendo, que é a Lego. A Lego, ela tem como propósito, né, lá o statement dela é inspirar e desenvolver os construtores do amanhã. Inspirar e desenvolver as crianças a pensar realmente criativamente, a raciocinar de maneira sistemática, né? Porque o joguinho, né? As pecinhas do Lego ajudam muito, mas principalmente, né? E eu acho que aí é bem interessante ver que ela ajuda a inspirar essas crianças a liberarem o seu potencial para criar um futuro sustentável. Ela já adota esse propósito há alguns anos e ela, mais recentemente, acho que tem 2 anos, tomou uma decisão muito, muito corajosa de total transformação do seu negócio. Por quê? Porque vocês sabem que as pecinhas de Lego, né, são feitas de estireno, que é um derivado, é um hidrocarboneto que é derivado do petróleo. Ou seja, todas aquelas, acho que mais de 20 milhões de peças que eles vendem anualmente no mundo são feitas de um produto do petróleo que gera emissões de carbono, né? E como é que eles fazem então para cumprir este propósito, né, de desenvolver construtores do amanhã? Então eles decidiram investir 1 bilhão, acho que de euros, numa linha de kits com peças de plástico verde, né, produzidos a partir da cana-de-açúcar. Aí você pode dizer, não, mas isso é uma iniciativa. Agora, não, mas é assim, porque as transformações nessa área de sustentabilidade, elas ocorrem em prazos mais longos mesmo. Então você só vai colher o resultado disso daqui a 10, 20 anos. Mas ela, por exemplo, já traçou lá, uma das metas de ESG dela, de se tornar zero carbono em 2030, de zerar suas emissões. Então, para isso, ela precisa mudar o próprio insumo que é usado na fabricação das suas peças. É bem simbólico esse propósito da Lego, porque ele justamente conecta a marca com um amanhã que ela quer criar, né? Que ela precisa criar, né? Então, é uma decisão realmente, fundamentalmente política e até filosófica, de uma marca de realmente cumprir o seu propósito, ir atrás do seu propósito, né, para desenvolver, como eles dizem, construtores do amanhã. Eu usei mais o exemplo aí da Lego para mostrar o quanto um propósito, ele, como Santo Agostinho fala, né, ele conecta o passado, o presente com o futuro. Porque só existe, né, segundo Santo Agostinho, um tempo, né, verbal, que é o presente. É o presente das coisas passadas, o presente das coisas presentes e o presente das coisas futuras. Então nós estamos criando hoje o futuro que a gente quer para os nossos filhos, nossos netos, né? Então as marcas têm um papel fundamental nessa criação de valor futuro. Perfeito. Usando as peças do Lego, se você tivesse agora umas 1000 peças, como é que você construiria esse futuro? Você não vai fugir ainda de falar qual é o propósito, qual é o futuro que você imagina daqui a 20 anos. Imagina que você tem 1000 peças na mão de Lego para construir. Eu acho que tem que estar, enfim, ele tem que estar nessas 3 letrinhas, né? Para a gente se apropriar aí de uma terminologia que hoje o mercado está valorizando muito, cada vez mais, que é o ESG. As 3 peças principais desse futuro são
prosperidade econômica. Sem prosperidade econômica, a gente não constrói ou não viabiliza um futuro sustentável. Prosperidade socioambiental, social e ambiental, que nós possamos ter um futuro mais justo, mais inclusivo e mais respeitoso com todas as diversidades, né, que a gente tem, seja ela étnica, né, a diversidade cultural, a diversidade sexual, a diversidade de gênero, de raça, enfim, todas as diversidades. E ambiental também, claro, né? Então a gente precisa se preocupar, sim, em investir em ativos que, de alguma maneira, reduzam o impacto ambiental das nossas marcas, né? E, fundamentalmente, um pilar, né, uma peça fundamental é a questão da ética e da integridade, ou seja, é o caráter, formação do caráter dos negócios, né? Ou seja, que toca aí a governança diretamente, ou seja, de alguma forma a gente contribuir para o bem-estar e a saúde, né, como a gente está vendo agora, de todos, né, de todos os stakeholders. Então, eu acho que essas peças, né, econômicas, socioambiental e de ética e de transparência, né, são, sem dúvida, as peças fundamentais que vão suportar, né, ou vão construir este futuro que nós queremos. Eu acho que tem muitas pessoas com a cabeça parecida com a sua, né, exatamente olhando, né, almejando esse futuro, mas também existem outras que são daquele capitalismo mais selvagem, aquele capitalismo, né, um pouco mais focado apenas, né, de gerar, né, lucro para os shareholders aí das empresas. Como você trabalha com comunicação corporativa e você enxerga que tem um cliente, não estou falando no caso que você está atualmente, mas vamos supor em genérico, assim. Você tem uma empresa que, teoricamente, ela queira se apoiar nesse tema muito mais por marketing do que efetivamente pela legitimidade, né, das suas intenções. Como é que lidar com esse empresário ou com uma empresa que você acredita que isso não seja uma coisa legítima que ela esteja querendo, e sim aproveitar e navegar numa onda aí? Eu acho que nós precisamos, como comunicadores, como profissionais dessa área de marketing, comunicação, a gente precisa sim carregar essa nossa crença. Fundamentalmente, se nós não acreditarmos nisso, a gente jamais vai poder influenciar esta mudança. Eu preciso acreditar que um propósito social é fundamental para o desenvolvimento das marcas, o desenvolvimento dos negócios e para a sustentabilidade das empresas. Então, eu preciso acreditar. Claro que a gente vai, como qualquer processo de transformação, você tem pessoas e empresas que ficam para trás, ou que não reconhecem, né, esse valor, né, do propósito. Assim como negam o valor da ciência, negam também esse valor do propósito. Eu acho que a melhor forma de você conquistar uma empresa, uma marca, para a necessidade, né, de definir um propósito e agir de forma alinhada a esse propósito, né, de maneira autêntica, é você mostrar o quanto isso pode gerar de resultado para o próprio negócio. Foi assim, tem sido assim ao longo da história. Muitas empresas mudam, né, porque são visionárias, porque enxergam além, e outras precisam passar por uma crise profunda ou por um problema sério desses pilares, né, do ESG, para reconhecer que precisam investir em algo que gere valor para a sociedade. E tem empresas que se negam ou querem continuar na economia do século passado, né, e que não querem se transformar. Né. Então eu acho que a melhor forma de você conscientizar essas empresas, essa terceira categoria, é mostrar o quanto elas estão perdendo, quanto seus negócios estão perdendo ao não
incorporar um propósito à empresa. Então eu acho que é bem um trabalho muito mais educativo e de sensibilização para que as empresas possam realmente despertar. E isso normalmente vai pela via realmente da economia tradicional, né? Ou dos valores tangíveis, ou seja, o quanto você vai ganhar de adeptos, de fãs da marca, de pessoas que querem comprar a sua marca porque identificam em você valores que são semelhantes aos delas. É a maneira que você tem de conquistar essas empresas, essas marcas que não despertaram, que está se tornando cada vez mais difícil, né? A pandemia, né, André, gerou uma série de problemas para muitos setores da economia e que deveriam hoje estar pensando e redefinindo o seu propósito. Caso eles não aprendam com essa crise, ou que não tem o silver line da crise, eu acredito que a melhor forma é você mostrar o quanto o seu negócio pode ser rentável, né, e sustentável no longo prazo, não enganar jamais, né, porque, por exemplo, o que você falou, né, foi denunciado, inclusive, ano passado em Cannes, né? O Alan Jope, lá, o CEO da Unilever, denunciou justamente o que eles convencionaram chamar de woke washing, né? Ou seja, o uso do propósito como instrumento para ganhar mais dinheiro ou aumentar o seu share de mercado ou, de alguma maneira, surfar, como você falou, né, nessa onda. E que agora, depois da pandemia, se mostrou que, olha, ou você realmente incorpora esse propósito à sua empresa, às suas práticas, à sua gestão, ou você não vai ser reconhecido como uma empresa que realmente tem um propósito relevante e autêntico, né? Então, assim, é preciso fazer antes do que falar, né? Então, acho que o marketing e a comunicação, como também aconteceu na década de 90, abusaram um pouco desse conceito de propósito, visando resultados imediatos. E agora, na pandemia, a gente está vendo que realmente as empresas com propósito, elas estão se diferenciando daquelas que usaram o propósito apenas para gerar resultados. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acho que a forma de conquistar e conscientizar essas pessoas, né, e esses líderes que ainda não viram ou não repensaram o seu papel social, né, o papel social do seu negócio, é justamente mostrando o quanto empresas com propósito têm vantagens competitivas no longo prazo, né, e quanto isso pode ajudar a sustentar o negócio no longo prazo. Ótima resposta. E é interessante que, assim, né, você tem hoje cada vez mais consumidores, clientes, etc., totalmente vigilantes, né? Quer dizer, para isso, né? Para essa falta de legitimidade, ela cai no primeiro quarteirão ali, né? O primeiro post aqui já automaticamente pode cair por terra. O Heraldo, estamos chegando aqui ao final dessa entrevista ótima contigo. Putz, você é um cara que eu admiro muito, assim, né? E tem feito um trabalho aí maravilhoso, desde a Petrobras, agora um trabalho de reputação das marcas. Eu queria que você deixasse aí uma última palavra aí para nossa audiência aí, dos Future Hackers. Olha, André, teve um livro que me influenciou muito, e acho que já voltou a ser um best-seller, que é o livro do Viktor Frankl, O Homem em Busca de um Sentido, que é o que realmente o propósito traz. A descoberta do sentido da vida, o sentido dos negócios, em situações extremas, como ele, que sobreviveu a 4 campos de concentração. E foi naquele momento que ele desenvolveu, através dessa experiência, que ele desenvolveu toda a sua metodologia, o seu pensamento a respeito de propósito e de dar um sentido novo
para a vida, enfim, no caso agora, né, para as empresas, né? Eu gosto muito de uma frase que ele tem nesse livro, O Homem em Busca de Sentido, que diz o seguinte, que nada proporciona melhor capacidade de superação e resistência aos problemas e às dificuldades do que a consciência de ter um propósito a cumprir na vida. E se aplicarmos esse pensamento às empresas, neste cenário pós-pandemia, a gente poderia dizer que é através do propósito, né, que as empresas vão poder demonstrar ou forjar um novo sentido para o seu próprio negócio. E isso realmente é uma lição que a gente precisa tirar, né? Desse momento de dificuldade extrema em que a gente está vendo o mundo sofrendo, né? A sociedade sofrendo profundamente. E a pergunta que precisamos fazer, né? Como o Viktor Frankl fez, né? Como eu posso ajudar o mundo a resolver esses problemas, né? E qual é o sentido verdadeiro da minha existência, né? Por que eu existo e por que eu faço, né? Como o Cortella fala, por que fazemos o que fazemos. Perfeito, Heraldo. Bem, pessoal, muito obrigado pela audiência. Acredito que todo mundo aqui gostou muito dessa entrevista com o Heraldo. Bem, Heraldo, aqui as portas são abertas, se quiser voltar depois para contar mais novidade, e aqui eu quero que a gente está muito lisonjeado com a tua presença aqui, tá? Muito obrigado, Heraldo. Obrigado a você. Future Hacker. Life. Path. Future.